É isso mesmo, estamos aqui agora fazendo essa transmissão para você, nossos queridos amigos que nos acompanham aí através da internet. Meu nome é Lucas Quintiliano, estamos aqui agora para poder fazer essa transmissão para você. Fique ligado, fique conectado, fique abençoado e não fique em pecado. Marque logo a sua confissão com o padre da sua paróquia e é sucesso! Vamos agora aqui curtir a música Trap Católico Apostólico do Quintiliano. Quintiliano. Ei, minha vida é só um instante, logo tudo passará. Já me iludi com fama e dinheiro, mas um dia iria acabar. Fala, juventude missionária, tudo bem com vocês? Aqui sou o Alexandre. Eu sou o Lucas Quintiliano. E isso aí é mais um Santo Papo. Estamos de volta. Estamos um tempinho sem vídeo, né? Mas graças a Deus nós voltamos com força total para falar para vocês da alegria da Páscoa. É isso mesmo. Vamos fazer uma viagem há 2 milênios atrás, né? Vamos tentar vivenciar, imaginar como se fosse a gente, né? Como se você fosse o apóstolo, estivesse vivenciando lá com Jesus. Como seria isso? Já parou para refletir sobre isso? Você já se colocou no lugar dos apóstolos? Você já pensou como você fosse, por exemplo, São Pedro? Imagina a resposta. Imagina que São Pedro viveu, imagina que todos os apóstolos lá, né? Imagina, eles deixaram a vida deles, né? Tudo aquilo que eles tinham de fazer, né? São Pedro era pescador, tinha outros apóstolos lá, né? São João, Santo André e tudo. Eles viviam aquela vida lá de pescador, preocupado se ia ter peixe para outro dia, se ia ter como sustentar a família. Quando pensa que não, eles conhecem quem? Jesus. E a vida deles dá uma reviravolta, dá um baque. Muda completamente. Imagina você, né, vivenciando, você fosse um pescador, você fosse como São Pedro. Chega um cara pra você, fala pra você deixar tudo de lado e seguir ele, né, com uma proposta de vida eterna. Imagina que louco que seria, qual seria a sua reação? Você teria sua vida toda sacudida de cima a baixo, né? Imagina você ter essa profissão aí, né? Pode não ser pescador, você pode ter outra coisa. Qualquer outra coisa. Você tem que deixar aquilo tudo lá e seguir a um homem que a princípio era desconhecido, né? Como que deve ter sido a vida deles, né? E pensando mais especificamente em São Pedro, ele precisou se desprender de si mesmo para seguir Jesus. Como que ao passar do tempo isso foi difícil, né? Tantas coisas, tantos ensinamentos, tudo que ele viveu, tudo que Jesus fez e pregou. E imagina o tamanho da fé que aqueles homens tinham posto em Jesus, né? E quando chega na Sexta-feira Santa, o que acontece? A morte de Jesus. A morte. São Pedro ainda nega Jesus, né? O príncipe dos apóstolos, né? O principal, se a gente pegar a Escritura... O primeiro Papa, aquele que mais tem destaque na Escritura. No momento derradeiro da paixão de Nosso Senhor, ele o nega. Imagina como estava a cabeça daquele homem quando Jesus foi crucificado. As esperanças dele foram por água abaixo, né? Imagina, você abandona toda a sua vida para seguir uma pessoa. E depois você vê aquela pessoa passando, sendo julgada e morta. Como que você ficaria, né, vendo aquela pessoa morrendo, tipo... As suas esperanças acabaram, né? A sua vida ali naquele momento, pô... Eu larguei tudo que eu tinha pra fazer, falei que esse cara aqui, e agora ele tá morto. E agora o que vai ser? O cara... Você deve pensar assim, nossa, quanto tempo que eu perdi, né? Vou voltar pra minha vida de antes. Vou voltar pra minha vida. Foi justamente o que você tá fazendo, que eles pensaram em fazer, né? Mas... Algo acontece. Algo muito extraordinário. Muito extraordinário. Que o próprio Jesus já havia anunciado, mas eles não conseguiam acreditar. Algo difícil de acreditar, né? Sim. Algo que duvidaram, né? Não botaram muita Sim. fé nisso. Imagina que você é um professor, por exemplo, alguém que segue um professor, um mestre, alguém assim, e o cara vem falando que vai ressuscitar, que vai acontecer isso e aquilo. Você acreditaria que ele seria tão poderoso assim? Como que alguém vai ressuscitar, voltar dos mortos? Sim. Isso, talvez para eles, isso era quase que uma coisa metafórica. Eles não entendiam isso como algo assim, real, fisicamente real, né? Porque é uma coisa tão sem lógica, né? Pensar nisso,
que naquele momento que ele morreu, eles estavam totalmente isolados, eles não pensavam em mais nada. Quando pensa que não, chega as mulheres e falam para eles: Não tá mais lá. o que aconteceu? Ressuscitou. Então eles foram, né, tem uns relatos que falam que São Pedro e o discípulo que Jesus amava, né, provavelmente São João, né, então, foram correndo, né, o mais novo chegou primeiro, provavelmente, ele estava mais em forma, né, São Pedro estava mais velhinho, chegou primeiro. Quando ele chegou, ele creu, ele viu e creu, e São Pedro também, igualmente, viu e creu. Imagina o tamanho da alegria. E ter aquela confirmação de saber, não, tudo aquilo que eu abri mão, então valeu a pena, aquilo era verdadeiro. Tudo aquilo Imagina o entusiasmo que deve dar, né, a alegria. Você ficar pensando, Nossa, eu vou voltar atrás da minha vida de antes, porque isso aí é mentira. mas aí depois aquela chama reacende, né? Imagina a empolgação que deve dar. Eu lembro até se o Fred Mercury tivesse vivo, ia até cantar aquela musiquinha. Vindo Jesus ressuscitado. Sim, no momento que Então, Jesus volta, tudo é tipo assim, é como se tivesse sido destruído, obliterado, e de repente tudo volta. Tudo é reconstituído. E esse é Jesus. Ele faz nova todas as coisas. Ele reconstitui aquele que está caído. Ele levanta, ele dá novo sentido, ele dá nova esperança. Reconstruiu o templo. Ele reconstrói o templo ao seu corpo. E nos reconstrui, né? Nos reconstitui, melhor dizendo. Reconstrói. Ele nos reconstitui, né? Reconstrói. E assim é a vida do cristão. Nós fomos reconstituídos por Cristo. Com a morte de Cristo, nós morremos. O homem velho morreu. Na Sexta-feira Santa, o homem velho, as esperanças humanas morreram. E veio, de fato, aquele que é divino para nos divinizar. A alegria da Páscoa, a felicidade. E é isso mesmo que São Paulo nos fala na Bíblia. Sim, vou ler uma passagem aqui para vocês. Primeira carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com Ele. Pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre ele. Morto, ele foi uma vez por todas pelo pecado, porém está vivo, continua vivo para Deus. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus, em Cristo Jesus. Veja como São Paulo nos diz: nós estamos mortos para o pecado e vivos em Cristo Jesus. A nossa vida cristã, ela deve ser uma contínua celebração da Páscoa. E Páscoa é a alegria de saber que estamos vivos em Cristo Jesus. Portanto, a nossa vida cristã, e esse é mais dizendo assim o tema do vídeo, né? Não pode ser uma vida chata, ou melhor dizendo, empurrada, achando que é aquele troço carregado. Uma vida triste, porque não é esse o sentido que Jesus quis para a nossa vida. Nossa vida é entrega com amor por aqueles que nos entregou, por aquele que se entregou por nós. O cara acreditando em Deus, seu pagão. Não, a nossa vida cristã é uma entrega amorosa, uma entrega feliz. A sua vida, meu irmão, é uma entrega feliz. É na alegria do mistério pascal que o católico vive. Isso é muito importante. A gente não vive a vida como um fardo, a gente vive na alegria. Nessa contemplação, né? Na alegria da ressurreição, na alegria que a gente pode passar, sabendo que a gente vai passar por qualquer dificuldade aqui, mas a gente vai ter alegria de poder ressuscitar. Sim. E eu queria pegar uma passagem onde Jesus nos expõe o motivo da nossa alegria. Então aqui em Mateus 13, versículo 44, Jesus nos diz: o reino de Deus se parece com um tesouro escondido no campo. Um homem o descobre, volta a escondê-lo e, todo contente, vende todas as suas posses para comprar esse campo. E daí continua: o reinado de Deus se parece com um comerciante que busca pérolas finas. Ao descobrir uma de grande valor, ele vai, vende todas as suas posses e a compra. Essa é a palavra que Jesus nos deu para orientar nossa vida cristã. Nós temos
o reino de Deus. Jesus conseguiu o reino de Deus para nós. E como nós devemos receber esse reino? Com tristeza? É um fardo? É um... Nossa, vou ter que seguir Jesus agora, Negócio velho. chato. Nossa, que Isso troço. não faz muito sentido, né? Porque Porque o homem encontra um tesouro no campo. Então, o reino dos céus é esse tesouro escondido no campo. A gente precisa entender que é um tesouro, não um fardo. A gente encontra um tesouro. O homem vai, vende tudo que tem. Ele tinha muitas coisas, mas nada se comparava àquele tesouro. Portanto, ele pegou e vendeu aquilo tudo como se não fosse nada e ficou alegre. Alegre, vai, vende tudo que tem. Por quê? Ele encontrou algo muito maior do que aquilo. Ele poderia ter várias posses, ele poderia ter carro, Até mostra que na igreja não tinha, mas... É. Mas ele vendeu tudo aquilo. Riquezas. ele poderia ter riqueza, podia ter tudo quanto é coisa. Mas ele entendeu que aquele tesouro era tão valioso, mas tão valioso, que ele vendeu aquilo alegre. Isso é mixaria, perto do que eu ganhei agora. Então, assim, a nossa vida não pode ser assim de esse mistério pascal, compreender isso na nossa vida, essa ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, saber que nós somos chamados para o reino dos céus, que nós encontramos o reino dos céus, tem que ser uma entrega feliz, porque é um tesouro muito grande confiado a nós. Não é coisa pouca, não é uma vida de pensar em fardo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Não, quantas coisas eu posso para alcançar o reino dos céus, estar mais perto de Jesus. muitas das vezes a gente tem a impressão, né, de que viver essa vida religiosa, uma vida em busca de santidade vai ser algo chato, mas a gente esquece de olhar pro principal objetivo, né, que é o reino dos céus, a alegria. A gente está pensando no caminho, vai ser muita dificuldade, vai ser muito... Mas a gente esquece que Deus está com a gente. Exatamente. A gente esquece o que é o objetivo da gente. Exatamente. Você pode ilustrar aqui, eu tenho quase certeza que você já deve ter assistido Todo Mundo Odeia o Chris. Você lembra daquele episódio em que o Chris ele compra um carro e acontece aquele monte de coisa com ele lá, o carro, os outros roubam peça do carro e tudo mais, só que no fim o carro vira uma lata velha. O carro fica sem tinta, fica todo daquele jeito e ele então vende o carro. Ele vende um carro para um dono de um ferro velho lá e depois descobre que tinha, eu não lembro quantos mil que tinha, mas tinha bastante dinheiro no porta-mala do carro. Quando ele vende o carro, né, e tal, e descobre que tinha essa quantia de dinheiro no porta-mala, mas se ele tivesse vasculhado, né, olhado no carro, ele acharia aquela quantia, né? Porque ele olhou a aparência do carro, né, aparentemente não tinha valor nenhum, mas o que tinha de valor no carro estava escondido, então ele precisaria vasculhar o carro para poder achar, né? Então, tipo assim, muitas vezes a gente olha, vê alguma pessoa vivenciando na igreja e já acha e já tira nossas conclusões, assim, de que é algo chato e tudo mais. Mas se você vasculhar, né, você procurar entender, você vai achar a verdadeira felicidade. Até na passagem Jesus fala, né? É um tesouro escondido no campo. Ele não é um tesouro que está aberto no campo, todo mundo vê ali. Né? Não é um tesouro cheio de prata, ouro derramado assim. Não, ele está escondido. Então você busca a vida da nossa vida de igreja, de Deus, busca encontrar esse tesouro, né? E quando a gente encontra, a gente percebe que o valor dele é muito grande. E percebendo esse valor, né? Masculino, percebendo esse valor, a gente vai e vende as coisas felizes, né? Automaticamente. O cara do ferro velho do Chris lá, ele ficou triste? Não. Na hora que ele vasculhou, né? Ele achou. Todo feliz, né? Automaticamente quando você entende, né? Quando você descobre esse valor, você já vai estar feliz, né? Você vai estar, às vezes você vai ser alegre. E nós precisamos nos recordar dessa felicidade, desse tesouro que é. A gente muitas vezes esquece desse tesouro. Exatamente. Esse é o motivo da gente viver muitas vezes triste. E o motivo de pessoas de fora, muitas vezes, que ainda não se converteram, não entender isso, é porque elas não descobriram esse tesouro, que quem tem fé já descobriu. Se você tem fé, você já descobriu esse tesouro. Você precisa se lembrar constantemente dele para se manter feliz da caminhada, na busca da caminhada. Exatamente. E tem até uma citação aqui que eu vou pegar da Filoteia, né, que é uma obra de São Francisco de Sales, que ele fala um pouco sobre isso, de como que exteriormente o mundo às vezes tenta manchar essa imagem que a gente tem de dentro da igreja,
Não, porque a gente chata, que fica lá só rezando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele não encontra alegria nisso. Mas a pessoa de fora, né? Às vezes você que está vendo a gente aqui que não tem uma vivência de igreja, não encontra alegria, mas é porque não busca. Quando você começa a viver nisso, você muda a sua percepção e você entende que, apesar de todas as dificuldades que se passam muitas vezes, de todas as coisas que a gente não faz mais como antes, a gente não faz, deve ser por amor a Deus, por entender que o tesouro é muito maior do que fazer, do que ter uma vida toda doida aí, usando droga, do que vida desregrada na questão da sexualidade, no meio da gula, da doideira aí, no meio da bebedeira. Então assim, é uma vida que tem muito mais sentido, muito mais valor, aquilo que te preenche muito mais. Então eu vou pegar esse pedacinho da Filoteia, né, essa obra de São Francisco de Sales, que eu recomendo que todos leiam, onde ele fala um pouco sobre isso. O mundo vê os devotos jejuar, rezar e sofrer injúrias, prestando auxílio aos enfermos, dando esmola aos pobres, fazendo vigília, controlando sua ira e suas paixões, privando-se de prazeres sensuais e fazendo ainda outras coisas que em si, por sua própria substância e qualidade, são duras e rigorosas. Mas o mundo não consegue enxergar a devoção interior e cordial que torna todas essas agradáveis, doces e fáceis. Ora, observa as abelhas operando sobre a flor do tomilho, de um suco muito amargo. Ao sugar esse sumo, elas o convertem em mel. Ó, homem mundano, as almas devotas encontram sabores amargos em seus exercícios de mortificação. Isso é verdade. Mas logo se convertem em doçura e suavidade. O fogo, as chamas, as pedras, as espadas pareciam flores e perfume aos olhos dos mártires, graças à devoção. Se a devoção pode tornar doce o mais cruel dos tormentos e até a própria morte, que mais ela poderá não fazer com as nossas ações virtuosas? De fato, os mártires, eles se entregavam com amor. Você que não conhece a vida dos mártires, procure aí, existem vários mártires. Por exemplo, no Império Romano, né? Eu estava comentando com o Lucas a respeito de São Lourenço, mártir, né? Eles colocaram ele em uma grelha para que ele negasse Cristo, né? Fizeram fazer um churrasco dele. E ele tratou isso, a força interior da busca pelo reino dos céus dele era tão grande, do amor a Cristo, que ele simplesmente não negou e tratou de forma banal. Sofreu tudo aquilo com alegria, né? Então ele diz assim, para os algozes deles que estão maltratando ele, né? Que estão colocando na grelha lá para ele ser queimado. A partir de um tempo, né, ele começou a queimar mesmo e assar, e ele falou: gente, vira um pouquinho aí, porque já tá bem passado de um lado. Já tô no ponto, já. Ou seja, tem um leito de morte, o cara morrendo, ele encontra alegria, porque ele tem uma alegria eterna dentro dele, que é o reino dos céus, que ele sabe que aquilo é fonte de felicidade para ele. Sofrer por Cristo é fonte de felicidade e não de tristeza. Então, quanto mais, a São Francisco diz, nossas ações que parecem pesadas, que são menos do que a morte, por exemplo, de um mártir, vão se tornar doces se a gente souber ter esse olhar fito no céu, né? Viver devotamente nessa vida da igreja de santidade, buscar isso de forma correta. Um exemplo, né, muito bom, que eu conheci recentemente, eu não conhecia esse santo, é São Felipe Neri. Cara, eu comprei um livro dele, né, esse livro aqui, muito bom, recomendo também, para conhecer mais sobre a vida dele. E eu achei muito interessante o modo que ele levava a vida, o modo como dele de agir, né? O bom humor dele, né? Não é à toa que ele é conhecido como o Santo da Alegria. Nasceu em Florença em 1515, né? Na época perto da Reforma Protestante, né? E ele morreu em 1595. Lendo sobre ele, sobre a vida de São Felipe, dá uma sensação de querer viver, né? Ter viciado na mesma época que ele, né? Vendo o jeito como ele tratava as pessoas, né? O modo como ele ensinava também, sempre com bom humor, com lições. Ele era também muito severo, né? Ele era bem rigoroso com questão de penitência, de mortificação da carne. Mas era um cara que você lê na vida dele, você vê que levava tudo numa leveza, numa alegria, que dá vontade de ter vivenciado com ele na mesma época que ele. E a coisa que eu achei muito interessante, quando ele tinha 18 anos, ele foi enviado para morar com um tio, numa outra cidade.
o tio dele tinha um comércio lá bem grande assim, né? Um comércio bem reconhecido e tal. E a ideia era que ele aprendesse com o tio dele e depois herdasse, para poder herdar esse comércio. Só que nesse período que ele estava morando com o tio, que ele se converteu e decidiu se entregar a Deus. E em 1551 ele foi ordenado padre, né? Ele se tornou padre. E, cara, é um padre que ele tem um padre desse na paróquia. Padre Antônio, não tô falando mal do senhor não, o senhor é muito bom. Gosto do senhor demais, sempre atende a confissão nas horas que a gente precisa, né? Gosto muito do senhor. Mas São Felipe, cara, eu queria muito ter vivenciado na época dele. Ele era muito interessante, o modo como ele agia, né? Como eu disse e tudo mais. Ele fazia as excursões, né, entre aspas, pelas igrejas lá. Juntava o pessoal e tocando música, fazia até piquenique também com o pessoal. Ele dava muita atenção para os jovens, né? Uma coisa que eu achei muito interessante. Lendo sobre ele, eu vi um caso que eu achei engraçado, que tinha um cara, durante a missa, né? Ele acabava de comungar e saía da igreja. Ele não fazia uma oração depois, né? Já acabava de comungar e saía. Um momento de ação de graça, né? Exatamente. Aí o São Felipe estava percebendo aquilo, né? Aí certo dia, ele falou para os coroinhas, quando o homem saísse, né, depois da comunhão, para eles acompanhar ele, ir acompanhando ele, com, tem um nome certo aqueles... As velas, mas aquele negócio tem nome certo, não é? Deve ter. Ele pediu para ir acompanhando este homem, né, os coroinhas, e acompanhando ele com as velas acesas. E os coroinhas foram. E o homem foi voltando pra casa, olhando os coroinhas assim, não entendendo nada, né? Até que teve uma hora que ele ficou bravo com os coroinhas, queria até bater neles. Mas aí os coroinhas falaram que eles estavam fazendo aquilo a mandado de São Felipe, do padre Felipe, né? São Felipe Neri. Aí depois o cara voltou, né, lá pra igreja pra poder ver se era verdade, se os meninos estavam fazendo isso por ordem de São Felipe ou se era alguma brincadeira deles. Aí, quando eles chegam na igreja, São Felipe estava escondido, atrás do confessionário, tava rindo da cena. Aí o cara chegou para conversar com ele e falou que realmente ele que mandou fazer aquilo e deu uma lição para ele, né? Explicando para ele que não podia fazer aquilo e tudo mais. Que é bom a gente esperar a bênção final, é bom a gente ficar um tempo, porque enquanto quando a gente acaba de comungar, a aparência de pão ainda está no nosso estômago, portanto, Jesus ressuscitado nos toca, né, na Eucaristia, então a gente está aqui no momento íntimo com Jesus. Não é momento da gente sair fazendo outras coisas e dando tchau, né, e como eles brincam, que o Senhor vos acompanhe, né, que o pessoal sai antes da bênção final da missa. A gente tem que esperar até ter uma procissão de saída também, né, e tal. Mas aí São Felipe deu essa lição para ele, né, com esse jeito criativo e de bom humor. Eu acho muito, muito interessante, muito legal isso. E São Felipe, ele tem um lema, né, uma frase, vou falar aqui para vocês. Caso vocês queiram conhecer mais sobre ele, né, já falei do livro, mas pesquise sobre a vida dele, muito interessante. Ele tinha um lema que era viver sempre em Deus e morrer para si mesmo. Acho que isso resume bastante como é que a gente está falando aqui sobre isso. Que a nossa vida, né, é para Deus, né? Acho até interessante a gente falar um pouco, né, da nossa vida na igreja, de como a gente era antes, né? Eu passei por um processo também de conversão, vamos dizer assim, né? Sempre estava na igreja, mas não tinha esse olhar de entender que existe um tesouro na vida da igreja, que é o Reino dos Céus. Então, assim, quando eu comecei a me despertar para isso, no iniciozinho, da minha fase de conversão, eu pensava que muitas coisas eram chatas. É chato na missa, é chato fazer isso, é chato participar, às vezes, de um momento mais sério no grupo de jovens. É chato estudar, conhecer a doutrina, é chato isso, é chato aquilo. O bom mesmo é viver na fusaca, tipo de coisa. Com o tempo... Com o tempo, eu fui percebendo que existe um brilho naquilo que se faz. Que a vida de busca de santidade, a vida de busca a Deus, não é chata como parece por fora, né? É justamente o que São Francisco de Sales nos diz do Filoteia. Que aquilo, as pessoas de fora veem com aparência. Quando você entra naquilo e começa a descobrir os tesouros, né? Quando você começa a estudar sobre a missa, conhecer o que é a missa, o que você está fazendo no momento da comunhão,
seus olhos se abrem, né? Caem como escamas dos seus olhos, como aconteceu com São Paulo, né? Seu cérebro... Sim. Nossa, mas é isso. Isso te preenche muito mais do que aquilo que você vive, né? Eu falo por experiência própria, eu tô dizendo. Eu vivia a vida muitas vezes em festas, em baladinha, em bebida, beijando na boca, né? Essa vida, assim, vivendo em prazeres, assim, rasteiros, né? Achando que a alegria estava naquilo. Sempre buscando aquilo. Mas aquilo não preenchia, aquilo não traz felicidade de verdade. Acabava, eu ficava mais triste do que antes. E sempre a gente busca. Geralmente isso acontece muito com as pessoas que às vezes se afundam nas drogas. Ele vai aquilo buscando aquele prazer. Aí tem aquele momento de prazer, depois aquilo não é suficiente. Né? E na vida da igreja, eu pude experimentar uma alegria constante. E na missa, conhecer o que é a missa, estar junto de Jesus, rezar. Isso me preenche, por mais que eu não tenha aqueles momentos assim, porque eu percebi que isso não faz mais sentido para mim, certas coisas, eu abandonei aquilo, mas a vida da igreja me preenche de uma forma que do outro jeito não preenchia. Eu me sinto feliz a maior parte do tempo, alegre, né, para cima, e antes eu sentia triste porque eu queria viver aquela semana que ela acabava logo, para até sexta-feira eu fazer alguma coisa que isso vai me preencher, mas não preenche nada. A gente tem essa sede, né, de eternidade, a gente nunca está satisfeito, né? Eu gosto muito de dar um exemplo assim também, né? Acho que aconteceu isso com você também, você já deu esse exemplo numa pregação. Eu tinha muito desejo de ter uma moto. Quando eu comprei a moto, nossa, que alegria que foi aquilo. Os primeiros dias, lavava a moto quase todo dia se deixasse, né? Aí depois vai diminuindo a frequência que ia lavando, não sei o que tem, aí aquele troço vai perdendo aquela... A graça. Aquela graça, sabe? Não é a mesma coisa, porque essas coisas não preenchem, né? De verdade. Se você busca uma alegria momentânea, felicidade momentânea, você vai ter uma alegria momentânea, uma felicidade momentânea. Então, se você busca uma felicidade eterna, você vai ter, né, um preenchimento eterno, aquilo não vai acabar. Sim, a gente vive muito buscando esses momentos superficiais. E na vida de santidade, na vida de busca das coisas de Deus, a gente deve se aprofundar e descobrir a alegria daquilo. Porque em tudo a gente acha, em tudo na vida de Deus, a gente acha alegria, mas ela não é uma alegria, é uma alegria de certa forma velada, que passa despercebido por quem não é profundo, porque Exatamente. Não se deixa refletir. Talvez seja essa palavra. É necessário vasculhar, é necessário refletir, é necessário conhecer a vida, conhecer também no sentido de doutrina, conhecer as coisas da igreja, conhecer o que você está fazendo na missa. Você já parou para se perguntar o que é o sacramento da confissão, qual é a graça dele, o que é todos os sacramentos, o que é o matrimônio, o que é a crisma, o que é o batismo, qual é a graça do batismo, o que é aquele momento da Eucaristia que você vive. Quando você começa a conhecer, a vasculhar, você começa a achar beleza e a achar prazer, um prazer lícito, um prazer que não te abandona, né? Eu estava antes da pandemia, eu estava indo mais frequentemente à missa e eu sentia aquela sensação de preenchimento. Todo dia, quase todo dia podendo ir na missa, dando catequese, e aquilo me preenchia por dentro, sabe? Quando veio a pandemia, infelizmente isso acabou, eu precisei buscar de outras formas, mas não foi importante não deixar de buscar em Deus, né? Se eu começasse a me atirar as outras coisas de antigamente, né, que aconteceu, às vezes a gente queria voltar, às vezes isso vem alguns flashes na cabeça da gente, como que era antigamente, isso aqui, mas buscando em Deus a gente começa a entender essa alegria, a recobrar. Então é necessário vasculhar, como no exemplo que o Lucas deu do carro lá, né, a gente precisa vasculhar, entender, existe alegria ali. O negócio é que a gente precisa entender. A alegria do ser humano verdadeira, a alegria verdadeira, ela é racional. Ela não é um momento que passa. Ela não é um momento... Sentimento. Ela não está condicionada aos nossos sentidos. Ela está condicionada a algo espiritual, né? Intelecto, né? Intelecto. Imagina se o Cristo tivesse vasculhado o carro, ele achava o dinheiro, ele deu mole. Foi fazer uma barganha lá e levou um prejuízo. Ele quis aquele negócio rápido, né? Exatamente. Vai ser mais prazer pra mim Vai ser disso aqui que não eu tem pegar umas moedinhas aqui, vai ser... Se ele vasculhasse, quem sabe, né? Então, essa muitas vezes é a beleza da vida dos santos. Né? A vida pode tirar tudo deles, né? Mas eles tinham aquilo que era mais importante, que era o próprio Deus. Eu dizer com o Lucas aqui, por exemplo, da vida de Santa Teresa d'Ávila, o prazer dela não estava em contemplar as coisas, assim, ela enxergava
as coisas por dentro, ela enxergava em Deus. O prazer dela era estar contemplando a Deus, viver a vida de contemplação, na oração, encontrar com Deus. Dessa forma, né, a gente encontra a alegria eterna, né, porque a alegria não está condicionada ao momento, não está condicionada às coisas que a gente vê. Né? Eu dei o exemplo do meu gato, eu gosto do meu gato, mas eu sei que quando eu morrer, eu não vou ver ele. Ou, né, se ele morrer, né, eu não vou ver mais ele também. Se minha alegria estiver condicionada a isso, eu estou na força. Né? É uma alegria que vai ter fim. Vai ter fim. Portanto, Santo Agostinho nos diz, né? Deixa eu ver se eu pego a citação aqui, que não está citado aqui. Mas, mais ou menos o que Santo Agostinho nos diz, né? É que as coisas criadas, elas não nos preenchem, né? Elas são passageiras. E a vontade do amado, né, daquele que ama, é permanecer, existir e permanecer ao lado do objeto que se ama. Ou seja, se eu amo, dou o exemplo do gato de novo. Se eu amo meu gato e quero permanecer do lado dele, isso não vai acontecer, entendeu? Eu vou perder ele uma hora, ou eu vou morrer e não vai comigo, e é assim, a minha alegria acabou se a minha alegria é o gato. Se a minha alegria é olhar o gato fazendo brincadeira, que eu acho bonito demais, se a minha alegria é olhar pro gato fazendo brincadeira no chão ali, e só essa é a minha alegria, se eu ficar cego um dia, acabou a minha alegria, eu não consigo ver. Então a alegria verdadeira está na razão, em permanecer com com o amado, o objeto do nosso amor. Se o objeto do nosso amor é Deus, sendo as coisas de Deus que a gente encontra, a gente, quando chegar ao céu, a gente vai estar plenamente feliz, porque a gente vai encontrar esse objeto do nosso amor, que é Deus, e permanecer com Ele. A vida de santidade é se configurar a Deus e não o contrário. Um exemplo, né, tipo, você falou da visão, né, dos sentidos assim, né, da felicidade em estar contemplando a Deus. O que você precisa para contemplar a Deus? Você precisa ouvir? Você precisa enxergar? Você não precisa disso, né, desses sentidos e tudo mais. Isso está dentro de você, o seu intelecto, né, você levar, né, o seu pensamento em Deus, né. Eu estava até dando exemplo quando você falou de Santa Teresa d'Ávila, falei com o Alexandre. Imagine uma pessoa cega, surda e muda. Só que essa pessoa, ela encontrou a felicidade em Deus, né? Ela aprendeu a contemplar a Deus. Isso não vai fazer diferença para ela vai continuar sendo feliz. Ela vai continuar contemplando a Deus, mesmo ali, né? Tudo escuro, sem ver nada e tal, sem os sentidos. Ela vai estar contemplando a Deus. Agora você imagina uma pessoa que é apegada a tudo do mundo, né? Apegada às coisas. Aos prazeres pequenos de ver, de sentir. De ver simplesmente isso. Paladar. Se ela perdesse esses sentidos, ela ia ter um desespero, né? Uma desesperança. Ela não ia... Acabou a felicidade dela. Não ia ter mais razão para ser feliz, né? Não ia ter mais motivo. Então, a gente buscar, né? Ter essa prática de buscar a felicidade, enquanto a gente está aqui, pra gente estar contemplando Deus. E eu tô me enrolando aqui agora de novo. Corta essa parte. Então, mas essa vida, né, se a gente começa a contemplar a Deus aqui, se a gente começa a buscar a Deus aqui, quando a gente morrer, a gente vai ser plenamente saciado por Ele, que é o objetivo do nosso amor, que é encontrar com Ele. Isso. Agora, se a gente vive buscando coisas desse mundo aqui, quando a gente morrer, a gente vê a vida dos santos, como é lindo os santos no leito de morte. Eles sabem, né, que Santa Teresinha diz, né, eu não morro, eu entro na vida. Ou seja, ela vai encontrar o sonho dela, que é encontrar com Deus. Ela tanto batalhou por isso, e agora ela vai estar diante de Deus plenamente feliz, porque ela colocou confiança dela em Deus, porque ela buscou a felicidade dela em Deus e não nas coisas passageiras. Portanto, a doença dela, a tuberculose que ela teve, não foi nada. Aquilo foi só um momento que passou. E agora ela vive feliz no céu. Intercedendo por nós. Intercedendo por nós. Intercede bastante, Santa Teresa, a gente precisa. Para finalizar, né, Lucas, quer pegar uma passagenzinha só para ficar de mensagem para vocês do que Jesus falou. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor. Como também eu guardei os mandamentos do meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas para que minha alegria esteja em vós
e a vossa alegria seja completa. Só em Deus nós vamos encontrar a alegria completa. Por isso, Que nós nos esforçamos para viver essa vida. nós nos esforcemos, né, para viver essa vida na busca de Deus, na busca de santidade, pois aí nós vamos encontrar alegria verdadeira, alegria que preenche, alegria que não é efêmera como que o mundo nos dá. Então, né, mais uma coisa, fala? É isso. A gente deixar... É isso mesmo. É isso. É isso mesmo. A Javali tinha tudo que tinha que falar já, e é isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostou, deixa o like. Deixa o like, se inscreve no divulga, canal. se inscreve. Segue no Instagram também lá. Segue no Instagram. No grupo do JMR. Você vai ver como é que a gente é bem alegre lá nos grupos de orações. É muito... Entra no canal do Lucas. No canal também, tá aqui Quintiliano mesmo. Tem um rap lá pra vocês. Tem duas músicas lá. Confere lá, compartilha também. E é nóis. Fique com Deus, abraço. É isso aí, tamo junto. Sucesso. Até o próximo vídeo. Sucesso. Sucesso.